Ele está muito mais rápido, com melhor navegabilidade e com diversos recursos novos, como a visualização conjunta do modelo 3D, a facilidade na alteração de parâmetros, a organização dos dados em árvore de atributos, a discretização dos diagramas internos para esforços e deslocamentos em tempo real e muito mais. Há algumas normas recentemente publicadas pela ABNT ou que estão em processo final de revisão. Quando forem necessárias e cabíveis, as novidades serão adaptadas no sistema. Para a NBR 6118, destacam-se alterações para concreto de alta resistência, dimensionamento à função e limites de compressão em proteção. As configurações de pressão foram centralizadas e reformuladas, mantendo compatibilidade com as versões anteriores. Uma nova interface foi criada. Em uma janela única, moderna e intuitiva, cada alteração é refletida em tempo real em PDF de exemplo. O painel central do gerenciador foi reescrito e conta com uma nova aparência, mais opções de visualização e novos recursos de interação com arquivos. O painel da direita do gerenciador também foi reformulado e é possível visualizar relatórios, critérios, pórtico, PDF e outros. A criação e edição de um edifício agora pode ser feita diretamente no modelador estrutural. Adição e remoção de pavimentos, por exemplo, pode ser feita diretamente na árvore de propriedades, sem sair do modelo. Foi criado um comparador de edifícios para facilitar o estudo de diversas soluções. Com ele, é possível verificar a solução mais econômica e avaliar o comportamento estrutural através de diversas alternativas. O compactador de edifícios foi aprimorado, oferecendo uma performance ainda melhor e a inclusão automática dos eventos de inferência do modelador estrutural. Para pilares, temos o visualizador de efeitos de segunda ordem com uma nova interface, em 3D e com alguns novos recursos. O processamento de pilares parede discretizados está muito mais veloz. Adicionamos a verificação e detalhamento para ancoragem de barras tracionadas. Foram criadas opções para o desenho de armaduras. Introduzimos um novo coeficiente de fragilidade para pilares com FCK maior que 40 MPa. Para as vigas, foram criados relatórios com mais detalhes no dimensionamento. E novos critérios para ancoragem com ganchos e grampos. E critérios para redução do espaçamento de esquivos em regiões com armadura de compressão. Para lajes, temos um novo detalhamento de armaduras ao redor das aberturas. O aumento de fissuração passa a ser mostrado na edição dos dados de faixas. As respectivas regiões que não atingiram o momento de fissuração são mostradas no editor de armaduras de lajes. Para faixas de cisalhamento, a edição em seu comprimento altera a quantidade de armadura. Quanto a fundações, agora é feito dimensionamento e detalhamento automático de sapatas e blocos com contorno poligonal. Estimativa automática de molas na fundação. Os visualizadores de dados de blocos e sapatas foram reformulados e estão em 3D. Facilitamos o lançamento de sapatas de divisa. Reformulamos os relatórios e criamos outro para o pré-dimensionamento. Fizemos uma parceria com o Vincolab para emissão e recebimento de arquivos PDF pelo TQS. Criamos a possibilidade de atribuição de atributos globais dos elementos do modelo. Na importação de IFC, permitimos que o usuário escolha se quer ou não gerar códigos 2D, o que gera grande economia de tempo. Novo multiplicador da rigidez da flexão de vigas de transição, exclusivo para análise incremental. Em vigas de transição contínuas, o enrijecimento ocorre somente nos vãos onde nascem pilares. Em parceria com a Algin, será disponibilizado o TQS 3D Cloud Viewer para visualização de modelos 3D em nuvem. Lançamos o pacote TQS Advanced com novos limites e recursos para edifícios super altos ou com uma enorme quantidade de elementos. Há diversas outras novidades. Para conhecê-las e obter mais detalhes, acesse o nosso site ou assista o vídeo completo. Bom, nosso muito
eu faço parte da Liga do Mercado Financeiro aqui de São Carlos e semana que vem a gente vai ter a Semana do Mercado Financeiro, de segunda a quinta-feira. De segunda a quarta vai ser lá na USP, no anfiteatro, e na quinta vai ser online. As palestras começam às 7h e às 8h30. Então quem tiver interesse em fazer parte, pode passar. O QR Code para as inscrições, ou se não, depois pode me mandar mensagem que eu encaminho o link também para vocês. Tá bom? Obrigada. Todo mundo já escaneou? Bom, hoje teremos nosso workshop sobre finanças corporativas e trilha de carreira. Será ministrada pelo Igor Sakamoto. O Igor é engenheiro civil formado pela UFSCar e teve sua formação com ênfase em sistemas construtivos. Ele foi analista pleno de finanças da Danone e hoje é o atual coordenador de controladoria da Mirales Pharma, uma empresa de produtos farmacêuticos. Então, seja bem-vindo, Igor. Obrigado. Pessoal, bom dia. O pessoal que está aqui no fundo me ouve bem? Ótimo. Eu estava vendo esse vídeo. Ainda bem que eu não trabalho com direção, eu acho que não lembro de mais nada. Mas tudo bem, vamos lá. E a Terezinha aí? Tudo bem, Terezinha? Tudo bem. Nossa. Bem-vindo de volta. E pra você. Você lembra que você me pegou colando? Lembra, né? Não, você só anulou a questão e deixa eu fazer o resto da prova. Ainda bem, senão eu acho que estava na faculdade até hoje. Vocês escutaram, né? Não podem, pessoal, isso é errado. Bom, vamos lá. Pessoal, acho que antes da gente começar, seria interessante conhecer um pouco de vocês, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, só para quebrar um pouco o clima, entender um pouquinho se todo mundo aqui é da Engenharia Civil. Queria saber se alguém aqui que está hoje não é da Engenharia Civil, ou são todos da Engenharia Civil. Engenharia Civil. Todo mundo aqui é... Que ano que é? Primeiro ano? Tem vários. É? Tem gente que está no quarto ano, quinto ano. Tá quase, hein, galerinha? Nossa, contagem regressiva, né? Eu sei como é que é isso. Bom, vamos lá. Para a maioria de vocês, eu queria saber. Alguns aqui já escolheram para onde vão no mercado de trabalho? Não? Tem interesse pela área acadêmica? Área corporativa? Construção civil? Alguém aqui tem interesse na área financeira? Senão eu já paro agora. Ótimo. Bom, tem um. O resto pode ir embora então. Vamos lá. Pessoal, então, para começar, né? Acho que até para que vocês entendam. Vou tratar aqui exclusivamente sobre finanças corporativas, tá? Não vou falar sobre o mercado financeiro, ações. Não vou fazer ninguém aqui virar um trader, não. É simplesmente para falar como é que hoje funcionam as finanças corporativas, principalmente na indústria, tá? Mas isso também pode ser refletido em qualquer outro lugar. E eu acho que o interessante aqui é para vocês entenderem, vocês falam sobre finanças, não vão falar assim, legal, vamos falar sobre números, vamos falar sobre ações, cara, quero investir na bolsa. Não, calma, finanças é um pouco diferente disso, tem outras áreas, tá? E aí talvez no final dessa palestra vocês em algum momento queiram entender um pouquinho melhor, a gente pode até conversar um pouco mais, tá? E aí qualquer coisa deixa eu dar meu contato pra gente fazer trocar um bate-papo depois da palestra, beleza? Finanças corporativas, tá? O que é? Basicamente, finanças dentro do mundo corporativo é a área responsável principalmente por gerir todos os números da empresa. O que eu quero dizer com isso, tá? Receita, despesa, custo, investimento. Por quê? Qual que é o objetivo da área financeira quando a gente detém todos esses números? É sempre maximizar os nossos resultados, diminuindo sempre que possível todos os nossos custos e despesas dentro da operação. Ou seja, transformar uma empresa em um negócio que seja rentável, sempre observando as melhores possibilidades e as oportunidades que o mercado e o próprio ambiente interno podem te oferecer. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e me perguntar o tempo que for, tá bom? Vamos lá. Dentro das finanças corporativas, existem inúmeras áreas de atuação, tá? E o que eu quero dizer com isso?
dentro de uma empresa existem várias áreas, várias atuações que você pode seguir, e finanças está em todas elas, tá? De forma direta ou indireta. Seja dentro da área de vendas, seja no controle de custos, seja na gestão de despesas, seja no controle dos estoques de produto acabado, matéria-prima, embalagem, nos investimentos que você vai fazer dentro da sua empresa, ou seja, as captações que você vai realizar para, seja lá qual for, por exemplo, para uma ampliação da sua fábrica, seja para você poder investir em pesquisas para lançar novos produtos, tá? Fusões e aquisições, uma prática de alguns mercados onde você procura empresas que estejam à venda no mercado para poder adquiri-la e pegar essa parte do negócio e transformar como se fosse parte da sua operação, tá? Nas áreas de auditoria, isso é uma área que é muito importante dentro do mundo corporativo, porque isso é o validador que a empresa está ou não seguindo as normas contábeis. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a sua empresa tem ou não saúde financeira a partir de especialistas que validam ou não todos os seus relatórios financeiros, tá? E até a área de planejamento, seja planejamento estratégico, seja planejamento de produção, seja qual for o planejamento. Bom, vou falar aqui então, tá? Eu trouxe aqui o que seria um exemplo de uma estrutura financeira, tá bom? Dependendo da empresa que você for trabalhar, ou dependendo do tipo de indústria que você for trabalhar, pode ser que mude, mas no geral é muito parecido. Eu acho que eu errei nessa tudo bem, né? O que a gente tem aqui, tá? Dentro de uma estrutura financeira a gente vai ter o que é o CFO, o diretor financeiro, e abaixo dele a gente tem inúmeras áreas, tá? O que é a contabilidade fiscal. Rapaz, eu devia ter decorado melhor essa apresentação. Controladoria, tesouraria, o financeiro, área de fusões e aquisições, crédito e cobrança, e esse último tá difícil. Será que eu consegui ver aqui? Foi mal, pessoal. Desculpa. Deu alguma formatada. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor Tá bom. Tesouraria tá aqui, então eu errei aquela outra caixa. Não sei como aquela caixa. Olha, eu vou do fundo da caixa. Mas eu vou ter problema em todos os outros slides. Acho que eu vou. Só isso, então? Bom, melhor. Só isso que deu um problema de formatação. Tá ótimo. Tá perfeito. Quer que mude todo? Não, acho que daqui pra frente a gente vai seguir os outros slides. Tá bom. Obrigado. Imagina. Bom, contabilidade fiscal, controladoria, planejamento financeiro, o FP&A, fusões e aquisições, crédito e cobrança e tesouraria. Tá? Normalmente essa é uma estrutura padrão de empresas no setor para a área financeira. E aí, falando um pouquinho de cada área, tá? Dentro da área da contabilidade fiscal, qual que é a função dessa área? Alguém aqui tem toque ou gosta muito da parte técnica? Se vocês gostarem um pouco disso, se você é uma pessoa que tem muito toque, você pode ir para contabilidade, tá? É uma área que aceita muito esse tipo de gente. Por quê? É uma área onde você tem da formação contábil e você é responsável por zelar pelas documentações e transações que são feitas dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Né? Então imagina, dentro da minha empresa você tem inúmeras transações. Você vai lá, você recebe nota, emite nota, você gera ordem de produção, você gera produto acabado, você alimenta estoque, você dá baixa de estoque, você emite uma nota de venda, você faz baixa de estoque, você
precisa validar seus créditos tributários, você precisa fazer toda uma série de transações contábeis e financeiras. Para quê? Para que desde o momento que você tenha a entrada da matéria-prima e da embalagem, você consiga dar baixa disso na venda com o cliente e toda a documentação necessária para que isso ocorra seja feita da forma correta, contabilmente falando. Novamente, isso é muito importante por causa de auditoria. Quando você é uma empresa de capital aberto, você é uma empresa que está disposta a fornecer toda a documentação contábil para quem quer que seja avaliar e ver se você tem uma estrutura financeira saudável, se seus resultados são saudáveis. E quem faz isso, né? Quem valida essa documentação? Normalmente é uma auditoria contábil. Tá? Então a área da contabilidade fiscal é responsável principalmente por isso. Ter e garantir e zelar que todas as documentações e operações contábeis dentro da empresa estejam corretas segundo uma norma contábil. Tá? Controladoria. Aqui já é uma área para quem gosta muito realmente de controlar, ter posse das coisas, gosta de mandar, gosta de achar que é o dono da verdade. Tá? Por quê? A área da controladoria é a área que faz a gestão da empresa, a gestão financeira. Ou seja, é a área que está sempre dentro da operação, então é a área mais próxima do negócio. A gente sabe que quando você está na área financeira, normalmente você é uma pessoa muito ali, ó, dentro da sua caixinha, você faz as suas operações, você é muito voltado para a área contábil, para a área financeira, área econômica. A controladoria, ela tem esse viés, mas ao mesmo tempo ela precisa ter conhecimento de negócio. Por quê? Porque ela aplica a teoria contábil ao negócio, para a gente sempre achar oportunidades de maximizar resultados. O que eu quero dizer, né? Então, dentro da controladoria, é normal que você tenha inúmeros controllers, que são os analistas e coordenadores da área, e cada um tenha uma especialização, uma expertise. Eu sou controller comercial. O que isso quer dizer? Eu fico muito próximo das áreas comerciais. Vendas, força de vendas, marketing, inteligência de mercado. Por quê? Eu normalmente auxilio e suporto essas áreas de negócio a trabalharem de forma a respeitar a teoria e a norma contábil e buscar ganhos financeiros. A gente tem o cara que é o controller industrial, que é o quê? Normalmente é o cara que fica muito conectado às plantas dentro da indústria para entender se a gente está negociando bem nossas matérias-primas a um custo razoável, se hoje os custos de cada produto que é gerado dentro de uma indústria são custos rentáveis, ou seja, são custos que vale a pena produzir ou não. Ele precisa entender se dentro do que você tem da sua indústria, da sua planta, você tem ali uma linha de produção que suporte todos os produtos que você vai produzir, na quantidade que você vai produzir, no tempo que você precisa produzir. Tá? A área de vendas, dentro da controle comercial, precisa entender se o que está sendo produzido a gente está conseguindo escoar. Para quê? Para que você não tenha retenção de produto dentro de casa, você não tenha um estoque alto. Porque dentro da área financeira a gente sabe que se você tem muito produto acabado, se você tem muita matéria-prima dentro de casa, isso é um mau sinal. É ativo que você não está conseguindo fazer e circular dinheiro. Ou seja, imagina, você vai lá, você vende, sei lá, ventilador. Aí você tem 100 mil ventiladores parados dentro de casa. O que você tem que fazer? Tem que vender ventilador. Se você tem 100 mil ventiladores parados dentro de casa, isso é um bom sinal? Provavelmente não. Você tem que colocar o que você tem que fazer? Vender para que entre dinheiro para que você produza novos ventiladores. A ideia dentro da controladoria é exatamente essa. É analisar se o que o negócio está fazendo, se o que a empresa está fazendo está gerando resultado ou não. Tá bom? Então ele fica dentro da gestão orçamentária, ele está dentro da análise dos recursos da empresa, ele analisa e busca oportunidades de mercado e ele faz toda essa parte do controle e da gestão dos números, das operações e dos bens da empresa. Tá? Para quê? Para que ele possa fazer uma comunicação clara entre a área financeira e a área de negócio. E aí, a partir dessa comunicação, fazer o que seria o report, fazer o que seria a comunicação para os acionistas, investidores e mostrar que a empresa está ou não saudável financeiramente falando. Tá?
A área de planejamento financeiro. A área de planejamento financeiro, em muitos lugares, ela fica junto com a controladoria. Por quê? Porque são funções extremamente complementares. Enquanto a controladoria faz a gestão, o controle e fica próximo ao negócio, a área do planejamento financeiro pega tudo isso que a controladoria consolidou, tudo isso que a controladoria analisou e gerou de dados e faz análise financeira sobre essas informações. Então imagina, eu sou um controller comercial, eu sou um Sales Finance Controller. Eu sou responsável por fechar o volume de vendas, fechar a receita bruta, fechar todos os descontos que foram dados, impostos, tudo isso depois eu vou passar com vocês, tá? E fechar também tudo que foi gasto dentro da estrutura comercial, tá? Aí eu falo folha de pagamento, viagens, reembolsos, treinamentos, capacitação, software, licenças. O que a controladoria industrial faz? Vê e analisa tudo que entrou e saiu do estoque, como movimentou o estoque dentro do mês, quais foram os custos de fabricação de cada ordem de produção para cada produto que foi feito. Aí a gente também tem normalmente a controladoria corporativa, que é o quê? Que faz a gestão das áreas administrativas, que são as áreas de suporte ao negócio. TI, RH, o próprio financeiro, entre outras áreas. Todos esses números, todas essas informações que são geradas por esses controllers vão para a área de planejamento financeiro, ele consolida e entende, ok, com essa receita, com esses impostos, com essas despesas, esses custos, a minha empresa tem esse resultado e eu entendo que a gente precise tomar tais ações para que, a um horizonte de curto e médio prazo, a gente atinja um objetivo X. De onde normalmente vem esse objetivo, tá? Esse objetivo vem dos acionistas, tá bom? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Bom. Área de fusões e aquisições. Isso não é de... A maioria das empresas não tem, mas algumas em específico trabalham muito com isso. Por quê? O que é uma área de fusões e aquisições? Você vai pegar uma empresa que já está operando no mercado e você vai adquirir ela, você vai comprar ela. Por que isso se mostra rentável e uma boa oportunidade para muitas empresas? Porque aí você não precisa desenvolver o negócio, ele já é feito, ele já está desenvolvido, você apenas adquire a operação e incorpora o que já é seu. Tá? Itaú faz bastante isso também. Oportunidades de mercado, né? Então análise do valor financeiro das empresas, ou seja, uma área que quem gosta de finanças gosta muito dessa área porque ela é uma área de glamour. É uma área onde você realiza o valuation da empresa, né? O que é o valuation? É você conseguir fazer uma análise financeira da empresa e colocar em valores factíveis quanto ela vale. Por quê? A gente sabe que dentro de uma empresa tem coisas que você consegue mensurar. O que você tem de matéria-prima, produto acabado, quanto você vende por mês, o quanto que sua estrutura de pessoas vale, porque você tem a folha de pagamento, mas você tem uma coisa que você não consegue, que não é mensurável a um primeiro plano, que é o quê? Que é o valor da marca. Né? Então imagina, se eu for comprar a Coca-Cola, eu vou lá, eu sei quanto que vai custar o centro de distribuição deles. É uma planta, é uma estrutura, eu sei quanto que vale a matéria-prima, eu sei quanto que gastaram de cimento ali, eu sei quanto que circula de refrigerantes, de bebidas ali. Se eu quero comprar a área administrativa da Coca-Cola, eu sei quanto que custa, eu sei quanto que pagam para cada uma das pessoas, eu vou lá e compro eles. Mas quanto que custa a marca Coca-Cola, né? Quanto que custa esse nome, essa representação, esse símbolo dentro do mercado? É isso que a área de fusões e aquisições normalmente faz. Eles valorizam essa marca, esse logo, esse símbolo, para quê? Para que eles consigam entender qual que é a proposta que seja factível para a compra de uma nova empresa, para aquisição de um outro negócio. Ok? A área de crédito e cobrança. A área de crédito e cobrança é uma área extremamente... é uma área muito operacional. Por quê? Porque é uma área onde você precisa saber exatamente o que você tem que fazer no dia a dia para ter certeza que você está fazendo a sua função de forma correta. Ele estabelece a comunicação com clientes e fornecedores e faz o quê?
propõe essa comunicação para que os pagamentos sejam feitos sempre dentro do prazo, né? Então imagina, numa empresa você vai ter inúmeros clientes, né? Vamos falar, por exemplo, uma indústria de laticínios. Você vai ter todos os mercados dos seus clientes, né? Então, não sei, aqui tem Savinhago, aqui tem Jaú, Carrefour, Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem, Max, tudo isso são clientes seus. Cada um tem um prazo de pagamento, cada um faz inúmeras compras por mês, porque imagina, o Carrefour vai lá na indústria de laticínios e fala assim, cara, eu quero tantos, eu quero, sei lá, 1 tonelada de litros de leite. Aí você tem que entregar para mim no meu centro de distribuição em São Paulo, que é em Guarulhos, você tem que entregar para mim no meu centro de distribuição em Manaus, você tem que entregar no meu centro de distribuição em Minas Gerais, você tem que entregar no meu centro de distribuição. Imagina, então você vai gerando inúmeras notas de faturamento para inúmeros lugares, para inúmeros clientes. A mesma coisa acontece para fornecedores. Essa indústria vai comprar leite de inúmeros produtores. Então ele vai ter, sei lá, 100 produtores em Minas, mais 200 no Mato Grosso, mais 100 no Rio Grande do Sul, e ele precisa tratar de forma correta e estar sempre no controle à risca se esses clientes estão ou não pagando eles, tá? Então é uma área que precisa estar sempre com a operação em dia para garantir o caixa saudável da empresa, tá bom? E a área da tesouraria, tá? Aqui é a área que faz necessariamente a gestão do caixa da empresa. Então tudo que a área de crédito e cobrança faz de relacionamento com fornecedores, clientes, é a área de tesouraria que enxerga o resultado. Então, a área de crédito e cobrança vai lá, cobra o cliente, ele paga, entra no caixa da empresa. Algum outro cliente, por algum motivo no mês, não consegue pagar a nota fiscal. A área da tesouraria vai ter esse impacto no caixa. E o que ele precisa fazer? Ele precisa garantir que dentro da competência, dentro do tempo que ele está trabalhando, o caixa nunca fique negativo, né? Porque se seu caixa ficar negativo, provavelmente sua operação não é rentável, sua empresa vai falir. Aí vocês têm que ir para o mercado, atualizar o LinkedIn e vai procurar um novo emprego. Bom, vamos lá. Aí para exemplificar melhor qual que é as áreas de atuação que cada um faz, eu vou trazer aqui um exemplo, tá bom? Então imagina, o ciclo de vida, a cadeia produtiva de um bem de consumo. Como funciona? Você vai lá, você adquire todos os bens necessários para realizar a produção, né? Você produz e armazena esse bem de consumo. Para quê? Para que depois você faça uma promoção desse produto, você atinja seus clientes e aí você faça uma negociação com seus clientes. Para quê? Para que eles comprem esse bem que você acabou de produzir. Posteriormente, você vai receber pelo valor que você gerou desse bem, e aí você vai trabalhar o quê? Você vai pegar esse valor e reinvestir. Para quê? Para que você consiga maximizar a sua empresa e você consiga gerar novas operações para ganhar mais dinheiro. Afinal, esse é o objetivo. Falando aqui um pouco sobre a parte de produção e armazenagem, tá? Como é que a gente entende qual que é a função das áreas financeiras dentro de um ciclo de vida de produto? Quando a gente recebe esse produto, então vai lá o entregador, para na fábrica, entrega toda a matéria-prima para você ali, o que acontece? Ele vai ter que te entregar também a nota fiscal do serviço dos produtos que ele pegou. A área fiscal, a área da contabilidade é responsável por receber essa nota, validar se o que foi entregue está fazendo jus ao que foi emitido na nota fiscal. Tá? A tesouraria, depois que a contabilidade valida, vai pegar essa nota fiscal e vai enviar ao banco para programar o pagamento dessa nota ao produtor. Tá bom? Feito isso, esse produto está dentro de casa. O que acontece? A área da controladoria industrial vai realizar a criação das ordens de produção, ou seja, ele vai lá assim, eu preciso de, vamos lá, 100 garrafas de água. Então eu preciso de 100 garrafas, eu preciso de 3 litros
Não sei mais fazer conta, eu acho que isso não é financeiro. Eu preciso de X quantidade de litros de água, eu preciso de 100 tampas, eu preciso de 100 embalagens para poder fazer o meu produto. O que ele vai gerar? Ele vai gerar a ordem de produção, que é o quê? É a ordem que gera, que desencadeia toda a etapa produtiva. Então você gera lá no sistema essa ordem, ele vai entender, ok, eu preciso ir lá no estoque e baixar 100 garrafas. Preciso baixar também 100 tampas e preciso baixar 100 embalagens dessa garrafa. Ele vai gerar essa cadeia e ao longo disso vai vir o operador, vai fazer toda a parte de operar a máquina e a linha de produção para poder gerar o produto acabado e no final dessa etapa a controladoria industrial vai olhar e falar assim, ok, quanto me custou isso? Então eu tinha 5 pessoas nessa linha de produção, eu pago X para cada uma e custa 5X. Eu preciso de tanto de matéria-prima, esse tanto de matéria-prima custa Y. Ok, mas eu tenho também a parte da energia elétrica que eu gasto, o custo do espaço que eu estou utilizando, eu tenho o tempo ocioso que a máquina ficou, porque entre produções a máquina vai ficar parada. Isso tem que ser absorvido em algum lugar. Ele vai pegar tudo isso que eu tenho, X mais Y mais Z mais W. E vou dividir pelo quê? Pelo que eu produzi, as 100 garrafas. Aí eu vou gerar o quê? Custo unitário, que é o quanto esse bem custou para a empresa. E a partir disso eu sei, se eu vender por um preço menor, esse custo, eu estou tendo prejuízo. Então eu preciso entender maior do que isso. Qual que é a importância disso? Você tem uma visão correta do seu custo. É saber se você está tendo prejuízo ou não no primeiro momento. Se sempre entender que você produz a um custo menor que você produz, cara, eu acho que você precisa voltar para a escola, porque você empresa vai falir. Posterior a isso, eu tenho a parte da valorização e alocação dos valores, ou seja, a contabilidade. Vai lá e olha exatamente o que foi gerado, o que foi custoso dentro dessa operação. Então assim, ok, então imagina, numa empresa você tem inúmeras contas sobre inúmeras naturezas. Eu tenho energia elétrica, eu tenho água, esgoto, folha de pagamento, até folha de pagamento é complexo. Você precisa pagar, você tem o salário, você tem o INSS, você tem o FGTS, você tem aviso prévio, férias, 13º. Então você precisa detalhar exatamente o que você gasta no dia a dia de uma empresa para saber exatamente onde estão seus ofensores. A função da contabilidade é olhar isso e entender se você está alocando corretamente o que você está gastando no lugar correto. A mesma coisa que você faz quando você entra no aplicativo do banco. Você tem que ver e saber exatamente o que você está gastando. Então é importante, e quem faz isso? A contabilidade faz isso. Ela garante que tudo que está entrando nas contas é realmente, respectivamente, relativo àquela conta. Tá bom? E aí entra a outra parte da controladoria, que é o quê? Depois que a contabilidade valida que esses valores foram colocados nos lugares corretos, ela vai pegar esses valores e vai olhar, ok, eu planejei no mês gastar R$100. Eu gastei R$110. Eu gastei mais. Faz sentido? Não faz? Eu planejava vender 200, eu vendi 300. Então eu gastei R$10 a mais, mas eu gerei R$100 a mais. Ok, ao primeiro momento isso parece fazer sentido. Essa é a função da controladoria. É entender o que entra e o que sai versus o que você planejou e entender se faz sentido ou não, se você teve um mês superávit ou não. Tá? Que mais? E aí, dentro de toda a operação, então eu tenho a parte de receber mercadoria, produzir mercadoria, gerar isso no estoque, baixar isso no estoque, vender. Isso sempre vai gerar o quê? Obrigações tributárias e fiscais. E aí você precisa de uma área fiscal para validar isso. Então eu tenho que destacar o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o PIS/COFINS. Eu preciso sempre pagar o meu imposto de renda, o FGTS, o INSS, todas essas arrecadações que você precisa fazer para o governo e outros órgãos e garantir que você esteja fazendo da forma correta. Mas, além disso, além de fazer da forma correta, fazer de uma forma que você consiga
diminuir e até maximizar o seu resultado. Quer um exemplo? A maioria das empresas trabalham sempre com ações, agora me fugiu o nome. Ações sem fins lucrativos, né? Por quê? Qual que é a ideia? O governo normalmente abate do imposto de renda uma parte desse valor para empresas que fazem esse tipo de negócio. Por quê? Porque incentivam as empresas a prestarem serviços de mais valor para a comunidade, entendeu? Por exemplo, a Danone. A Danone ela faz o projeto Quitandeiras. O que é isso? Não sei se vocês conhecem. Sabe aquela menina que anda com o carrinho de Yakult na rua? Vai lá, passa na sua porta, bate, vende Yakult. A Danone tem um projeto similar em regiões periféricas do país. Então, por exemplo, regiões bem afastadas do Nordeste, Norte, eles empregam mulheres que andam com esses carrinhos vendendo produtos da Danone. São regiões onde você não consegue chegar, você não consegue vender diretamente para lá, porque é muito longe. Então, como é que você faz? Você chega de forma indireta, com preços muito mais razoáveis para pessoas que têm poder aquisitivo menor. Ou seja, é uma operação que você não visa ganhar dinheiro, você apenas tende a pagar o custo que você tem dentro dela. É uma operação sem fins lucrativos. Você morre de 0 a 0. O governo olha isso e fala assim, ok, como você está fazendo um serviço sem fins lucrativos para melhoria de vida da comunidade, das pessoas, você pode abater um percentual X do imposto de renda que você deveria pagar. Essa é a ideia. E aí a área fiscal tributária sempre vai buscar essas oportunidades para poder, na hora de prestar contas aos órgãos fiscais, tentar diminuir o valor que vocês precisam pagar para ela. Por quê? O restante fica para a empresa. Após a parte produtiva, né, eu tenho o produto acabado. Esse produto não vai sair de casa sozinho, né? Ele vai ficar lá, parado. É igual provavelmente sua mãe, quer que você saia de casa. Mas o que ela precisa fazer? Ela precisa te dar uma luz, um caminho, né? Na indústria é a mesma coisa. Brincadeira, tá, pessoal? Ela não leva a sério, não. No caso da minha mãe, ela queria realmente sair de casa, mas hoje ela tem saudade. Espero eu. Qual que é a ideia? Depois que você termina de produzir o produto, você precisa fazer com que as pessoas queiram comprar esse produto. O que você faz? Você pode promover ele. Você vai lá, anuncia na TV, anuncia... Ninguém mais na TV, né? Coisa de quadra. Você vai lá, anuncia no Instagram, no TikTok. Você usa outras formas também de marketing, ou outras formas de comercialização. Hoje, além da forma física presencial, você pode comprar pela internet. Você pode ir pelo canal e-commerce. Né? Tudo isso gera custos. Por quê? Porque eu preciso pagar um site para manter ele de pé, né? Para você poder fazer o pagamento. Você provavelmente tem que pagar uma agência para produzir materiais para você poder fazer a publicidade desse produto. No ramo farmacêutico, você tem muito essa questão de ir ao médico. Né? Como você precisa gerar receituário, porque a gente está falando de medicamento que é controlado, medicamento que é prescrito, você vai muito no médico. O que você faz no médico? Você fala assim, olha doutor, no mercado para pressão alta existem 5 moléculas. A da minha empresa é melhor por causa de X, Y, Z. Toma aqui uma amostra. Não sei se vocês já foram em consultório, e normalmente eles te dão umas amostras para vocês tomarem, depois vocês vão na farmácia e compram o que vem uma maior quantidade. É isso que um promotor numa indústria farmacêutica faz. Vai lá no médico e enche ele de amostra grátis. Para aqui, ó. Pega essas amostras e dá para os seus pacientes e depois pede para eles se tornarem se é um produto bom ou não. Mas aí, em troca, vai lá. Prescreve para mim esse produto para o seu próximo paciente. Essa é a ideia. Isso tem um custo, né? É um custo que você tem para quê? Para que o médico vá lá, prescreva seu produto e aí você consiga o quê? Que esse consumidor vá até a farmácia e compre seu produto. É uma forma indireta de propagação. Tem as formas diretas, que normalmente se usa pela TV, mas depende de indústria para indústria. Tá bom? E aí dentro da área financeira, como que a gente enxerga isso? Né? A controladoria acompanha muito essas negociações que são feitas das áreas de negócio com os fornecedores. Então imagina,
vai lá a equipe de marketing e fala assim, pô, eu vou negociar com 3 agências para fazer um vídeo sobre o meu produto. A empresa A falou que custa R$1.000, a empresa B falou que custa R$900 e a empresa C falou que custa R$500.000. Mas eu gostei muito da empresa C. O que o marketing vai fazer? Cara, eu quero muito a empresa C. Você, como controle, você fala assim, não, filho, acho que você bebeu. Tem um que orça por 1.000, outra por 900, você vai dar de 500.000? Marketing com certeza assim, claro, porque é muito melhor o produto desse. Não me importa. O que importa é a saúde financeira da empresa. Você não vai comprar nesse cara, você não vai fechar negócio com ele. Ou escolhe A ou B. Simples assim. Por quê? Porque se você for fechar com esse cara que cobra 500.000, ou você me vende 20 vezes mais do que você falou que ia vender, ou não vai ter negócio. Aí o marketing para e fala assim, poxa vida, eu queria tanto fazer com o cara assim, mas você só vem aqui complicar minha vida. Assim. Essa é a função de controle, é controlar, é gerir, é fazer gestão. A parte do fiscal dentro dessa operação é realizar, dentro do que a gente já viu na etapa produtiva, garantir o zelo dos lançamentos e recebimentos das notas fiscais que são feitas. Então, quando você recebe o produto acabado, você vai receber uma nota fiscal de serviço. Quando você termina de produzir um produto e vai vender, você gera uma nota fiscal de serviço. Quando você quer pegar um produto A na sua fábrica em Londrina e passar para a fábrica em Poços, você tem que gerar uma nota de remessa, uma nota fiscal de transição de estoque. Você precisa gerar outra nota fiscal. O fiscal precisa garantir que todas essas notas estão circulando para que não venha o Ministério da Fazenda e falar ali, ô parceiro, eu acho que você está fazendo alguma coisa errada, porque eu não estou vendo notas fiscais, não estou vendo que vocês estão gerando notas fiscais, eu não estou conseguindo enxergar o que vocês operam aí. Porque a nota fiscal basicamente é uma forma de você mostrar como e o que você faz dentro da sua indústria. Porque ele diz exatamente, essa nota fiscal mostra para mim que eu comprei isso, essa nota fiscal mostra que eu fui daqui para lá, e essa nota fiscal mostra que eu vendi para tal pessoa. Então, através das notas, fiscalmente falando, a gente entende exatamente qual é a operação de uma empresa. A tesouraria vai pegar essas notas e até onde for direito vai realizar o pagamento dessas notas, né? A gente tem a parte novamente do fiscal e do tributário validando os impostos que são arrecadados. Então, para vocês entenderem como é que funciona a cadeia de impostos. A cadeia de impostos, ela sempre realiza arrecadações em todas as etapas. Então, o fazendeiro que foi lá e comprou grão, foi feita uma coleta de impostos na hora que ele comprou esses grãos. Vai lá, alimentou as galinhas, pegou essas galinhas, abateu, virou frango, vai vender esse frango para a Sadia, não sei, para a BRF. Vai ter destaque de impostos nessa operação. A Sadia vai lá, pegou isso, distribuiu para os mercados, vendeu para os mercados, arrecadação de impostos novamente. Pegou, você vai lá na gôndola, você vai lá na geladeira, comprou o frango, pagou no caixa, arrecadação de impostos novamente. É imposto o tempo inteiro. Então, o fiscal é sempre uma área muito importante em qualquer empresa, para garantir que você esteja pagando corretamente todos os seus tributos. Tá bom? A área de crédito e cobrança, normalmente sempre ali, garantindo que os clientes e os fornecedores estão comprando e pagando corretamente. E por último, após a venda, o que nós temos, né? Agora que eu produzi, vendi, eu preciso entender se isso me gerou valor ou não. Por quê? Eu não posso simplesmente pegar, fazer essa garrafa que custa R$2 e vender para você por R$2. Por quê? Eu preciso pagar o cara que produziu, eu preciso pagar o cara que fez a propaganda, eu preciso pagar toda essa equipe que está garantindo que financeiramente minha empresa está operando de forma correta, eu preciso pagar os dividendos dos nossos acionistas, né? Afinal, eles não são ONG, né? Eles querem ganhar dinheiro. Então eu sempre preciso fazer o quê? Garantir que quando eu produzo algo, eu imputa dentro dele o valor agregado das operações, sejam elas diretas ou indiretas. Diretas, operador, então a parte de cadeia produtiva, e indiretas, as pessoas que suportam toda essa operação. Logística, financeiro, RH, TI, tá? E aí,
quando eu vou fazer essa análise, eu preciso que a contabilidade garanta novamente que foi tudo alocado nas contas corretas. Então imagina, vamos lá. Cara, eu comprei essa cadeira. Comprei uma cadeira dessa que custou R$500. Aí eu vou lá, dentro do resultado da companhia, eu vou falar que essa cadeira eu vou alocar na conta de software licença. O cara vai lá na contabilidade e vai dar assim, cara, você gastou R$500 com software licença? Tô vendo aqui a nota fiscal, você escuta que é uma cadeira de auditório. Você, pô, não dá, né, velho? Você vai olhar e fala assim, eu não orcei nada de software licença, eu não precisava de nada de software licença. Por que tem valor aqui? Porque alguém foi lá e não alocou da forma correta. A contabilidade vai pegar isso, tirar dessa conta e alocar na conta correta. Por quê? Quando a gente faz um orçamento, que toda empresa faz, o que é um orçamento? É mensurar as necessidades de uma empresa, o plano de uma empresa em um determinado período e entender se os seus objetivos e suas necessidades geram e agregam valor nesse período de tempo. Entenderam? Nada, né? Faz nenhum sentido. Mas eu mostro mais pra frente o que eu quero dizer com isso, tá bom? Bom, aqui na parte de gestão de resultado, eu tenho todas as responsabilidades que cada área tem, né? Eu acho que pontos que valem muito a pena a gente comentar. Quando a gente termina isso, consolida, a gente precisa gerar um relatório contábil, um relatório de resultado, um relatório fiscal. Para quê? Para reportar aos acionistas, que são os órgãos, as pessoas que investem na empresa, para que essa empresa tenha sempre capital para poder investir e fabricar, produzir e vender, né? Então, existe um padrão de relatório que você tem que seguir para isso. Então, existem áreas dentro do financeiro que precisam garantir e zelar os dados primeiro, então os dados estão corretos, e após isso, analisar os dados, entender se está ou não fazendo a forma correta, a operação correta, e após isso, pegar esses dados, colocar no layout padrão e reportar às pessoas que interessam nisso, que são os donos da empresa. Bom, o que eu quero então entender, depois de entender um pouco a operação, eu quero mostrar para vocês como isso funciona e como isso é visto na área financeira. Que a gente tem o quê? Os relatórios contábeis, que são os relatórios obrigatórios de qualquer empresa. Você precisa ter esses relatórios, senão você vai ter operação fechada. Sua empresa não vai mais poder funcionar. A primeira é o que a gente chama de DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, tá? Que é, de uma forma escalonada, todas as operações da empresa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro da DRE, você precisa demonstrar, dentro de um período, pode ser um mês, 3 meses, um semestre, um ano, o quanto que entrou e saiu da sua empresa, de uma forma padronizada. Então, a gente tem sempre no começo dessa tabela, desse relatório, as receitas, né? Então, o volume que eu vendi ao preço que eu vendi me girou a receita bruta de vendas. Após isso, nós temos as deduções, que são o quê? Os descontos que eu dei para que eu conseguisse vender, né? Então, você vai lá num site, você vê, poxa, eu quero comprar um tênis. O tênis custa R$150. Mas se eu for comprar 2 dentro de eu vou pagar 250. Você vai ter o quê? Um desconto de R$50. Esse desconto é o quê? São deduções que você faz no momento da venda para alavancagem de vendas. Então eu tenho aqui, depois da receita, esses valores que são os descontos. Ou também o quê? As devoluções. O que são devoluções, né? Então, vai lá. 6 da tarde numa sexta-feira. Fui lá, terminei de produzir 1 milhão de iogurtes. Gerei a nota e mandei pro caminhoneiro. Saiu do CD e foi direto entregar no centro de distribuição do Carrefour. Chegou lá às 6h30. O cara vai olhar e fala assim, cara, sexta-feira, 6h30 da tarde. Eu só recebo até às 6.
Não vou receber essa nota. Pode pegar esse produto e voltar para casa. Eu não vou receber. Não vou ficar aqui mais 1 hora esperando você descarregar todo esse caminhão para depois eu ter que pegar todo esse material e colocar para dentro do meu estoque. Não, vocês voltam na segunda. Aí o que acontece? O cara vai lá, o caminhoneiro vai voltar com todo o produto para a fábrica e aí ele vai ter que fazer o quê? Gerar uma nota de devolução. Assim como emitir uma nota de venda, para quê? Para mostrar que esse produto saiu do meu estoque, agora eu preciso gerar uma nota de devolução. Para quê? Para voltar esse produto ao meu estoque. Isso entra dentro da linha de deduções. Aí logo abaixo tem o CMV, ou CPV, ou CSV, aí depende de qual indústria você está. Por quê? CMV é custo de mercadoria vendida. Em outros lugares, como por exemplo, vamos falar, claro, esqueci o nome, Vivo. Não é CMV, lá não tem mercadoria. Lá é CSV, que é custo de serviço. Lá eu não vendo algo físico. Eu vendo o quê? Serviços para vocês, pacotes, né? Internet, TV, tudo isso não tem valor físico. É um valor um pouco mais abstrato, então eu chamo de CSV. Ou também eu tenho o custo de CPV, que é custo de produto. Mercadoria normalmente eu falo quando é produtos semi-acabados, matéria-prima. CPV é quando eu falo produtos acabados por si só. Então, dentro de uma cadeia, até a parte da produção, CMV. Depois disso, quando eu já estou falando de um produto acabado, uma tampa de garrafa, uma tela, CPV. O cara que vem aqui instalar para você essa tela, CSV, é um cara que vai prestar o serviço. Então, mercadoria, produto e serviço. E que entra dentro disso? Tudo que você adquiriu de bem para produzir esse produto, todas as pessoas que estão lá na fábrica fazem esse produto, todo o custo do espaço dessa fábrica, todo o custo de energia, de água, alimentação, tudo que diretamente você precisa para quê? Para que você consiga produzir o seu bem. E depois a parte das despesas, tá? E aí entra o quê? Custo com pessoas, custos indiretos com operação. Então eu preciso ter um cara de TI para que ele mantenha meu site online e operando para que alguém vá lá e compre. Eu preciso ter alguém do fiscal para ficar emitindo e recebendo nota fiscal. Eu preciso de alguém do marketing para ficar lá fazendo propaganda sobre o meu produto. Tudo isso entra dentro da área das despesas. É tudo que não entra no custo de um produto, mas indiretamente eu preciso para que consiga tirar esse produto de dentro de casa e realizar uma venda. E aí abaixo disso tem as minhas obrigações, né? Que são os juros. Aí eu falo aqui de receitas e despesas financeiras. Então eu vou lá e eu quero expandir esse prédio. Quero criar mais 5 salas. Então não tem dinheiro, não tem dinheiro para isso. Você vai fazer, você vai num banco e fala assim, olha, minha empresa fatura 50 milhões por mês. Mas hoje não tenho dinheiro em caixa e eu quero expandir ela. Eu quero criar uma segunda fábrica para aumentar isso, para dobrar minha produção e vender 100 milhões em casa. Me empresta 5 milhões? O banco vai lá e fala assim, pô, parece um bom negócio, parece que vocês vendem bem. Tá aqui 5 milhões, mas já que eu estou te emprestando, eu preciso que você me pague um certo valor por esse valor que eu estou gerando para você, que são os juros. 5, 10% desse valor mês a mês, que a gente vai ter que pagar. É melhor eu pagar 5% de 5 milhões do que 5 milhões todo mês. Então o banco ganha sobre isso. E aí eu preciso pagar esse valor para quê? Para que o banco me pague esses 5 milhões que eu pedi para ele. E após isso, outra parte das obrigações, que são os impostos que eu devo pagar ao governo. Imposto de renda, o IR, o CSL, então... Nossa, agora me fugiu o nome. Não lembro, mas são os impostos que eu devo arrecadar para operações de indústria. Né? Para quê? Para que depois que eu já entendi e coloquei no papel tudo que eu agreguei valor e gerei de obrigação,
eu tenho o que é o meu lucro ou o meu prejuízo naquele determinado período, no mês, no trimestre, no semestre ou no ano. Essa é a ideia da DRE. Eu vou ver exatamente, linha a linha, por tipo de operação, o que eu gerei de valor e o quanto isso me gerou de dinheiro ou não no final de um determinado tempo. Acabei falando tudo, esqueci dos slides. E aí, o outro ponto, ou outro relatório que a gente tem, que é o balanço patrimonial. O que é? Seria uma outra forma de ver o resultado da companhia, tá? Onde a gente separa basicamente por ativo, passivo e o patrimônio líquido. O que é cada um deles, né? O ativo, que fica sempre do lado esquerdo, são os bens e direitos que eu arrecadei em um determinado período. Então, eu vou lá, eu vendo algo, eu adquiri o quê? Um direito. O cara foi lá, comprou meu produto e em algum momento ele tem que me pagar. Isso é o quê? É um direito meu de cobrar ele ter que me pagar. E aí a gente divide isso de duas formas. O que a gente denomina de circulante e não circulante. Sendo o circulante, todos esses bens e direitos que eu consigo converter em dinheiro em um período menor que 12 meses. Então, onde eu trabalho, né? A gente vai lá e vende para Raia Drogasil. Eu tenho, toda a compra que ele faz, eu tenho com ele acordado um prazo de pagamento. Se ele me compra no dia 2, toda vez ele vai ter 30 dias para me pagar. Então ele vai me pagar no dia 2 do mês que vem. Agora a Drogaria São Paulo. A Drogaria São Paulo eu vou negociar diferente. Eles vão ter 60 dias. Então se ele me compra dia 2, ele vai me pagar daqui 2 meses. Né? E aí, tudo isso entra dentro do que a gente chama de ativo circulante. Ou seja, eu adquiri um direito, que é o valor que esse cliente tem que pagar, seja a Raia, seja a Drogaria São Paulo, e eles precisam me pagar esse dinheiro, precisa circular dentro do meu caixa em um período menor que 12 meses. E o não circulante é todos esses direitos que eu consigo ou não converter em dinheiro, em caixa, em um período maior que 12 meses. Aí o que eu estou falando? Estou falando provavelmente de bens que eu uso no meu dia a dia, que normalmente eu não vendo, mas eu adquiro para quê? Para sustentar o meu negócio. Mesa, esse projetor, aquela TV, tudo isso eu preciso ter no meu dia a dia, mas o que eu posso fazer? Se eu estiver passando por um perrengue, eu posso vender. Vou lá, assim, pô, estou devendo, quero comprar o Tusca e não tenho dinheiro. Vou vender meu notebook, depois eu peço para minha mãe comprar outro. O que você pode fazer? Você vai lá e vende seu notebook. Mas assim, não é algo que é garantido que em 1 ou 2 meses você vai conseguir vender e ganhar esse dinheiro. Se eu estou gerando uma nota fiscal de serviço, é garantido. Eu prestei meu serviço, eu gerei a nota, tá o prazo de pagamento, tá ali no boleto e o banco vai cobrar um período de tempo. Até ela não. Até ela preciso negociar com alguém, preciso anunciar, preciso negociar com o cara, achar alguém que queira comprar, e aí então não é garantido que eu vou conseguir transformar isso em dinheiro em um período de 12 meses. E do outro lado, sim, do lado eu tenho os meus direitos, do outro lado eu tenho aqui as minhas obrigações. Então, da mesma forma que eu posso cobrar você comprou algo de mim, o meu fornecedor pode me cobrar porque eu comprei algo dele. Então é exatamente a mesma coisa, só que olhando o outro lado da moeda. Enquanto em um eu ganho, o outro eu tenho que perder. E aí, dividido sempre da mesma forma, né? Circulante e não circulante. E aí, o que eu entendo com isso? Se de um lado eu tenho todas as minhas obrigações e do outro todos os meus direitos, qual é a diferença? Essa diferença de valor que gera para mim?
gera o que a gente chama de patrimônio líquido, ou seja, é tudo que fora do que eu ganho e perco transforma a minha conta num zero. Como assim? O que eu quero dizer, né? Dentro da contabilidade, é muito mais fácil que engenharia, tá? Dentro da contabilidade, onde tem o mais tem que ter o menos. Essa é a única regra que você tem que respeitar na contabilidade. Se eu tenho mais 2, eu tenho que ter menos 2 em algum lugar. Então, se no meu balanço eu tenho um número X de ativo, número Y de passivo, meu patrimônio líquido tem que ser X menos Y, que é o quê? O valor da empresa. Ou seja, o quanto essa empresa vale, para quê? Uma vez que, quando eu pego minhas obrigações e tiro pego os meus direitos, tiro minhas obrigações, eu tenho o quê? O meu valor. É o quanto eu agreguei nesse tempo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar de finanças, tá? Não sei se deu para entender, se eu fui claro, se ficou algum ponto que vocês queriam ver e eu não falei, ou se não, vocês não tinham nem ideia do que eu ia falar, mas ficou alguma dúvida? Algum ponto aqui, ou alguma coisa que vocês queriam que eu falasse? Tá? E aí, trouxe um pouco aqui um breve resumo sobre o meu currículo. Eu acho que normalmente as pessoas devem vir aqui se apresentar e depois falar sobre o que vai falar, né? Eu acho que não faria sentido eu falar sobre a minha carreira se vocês nem sabem o que é minha carreira, o que é finanças. Eu sou formado em Engenharia Civil pelo UFSCar, né? Eu ingressei em 2013 na faculdade. Trabalhei um pouco na construção civil, cerca de um mês. Gostei, mas nossa, sol todo dia na nuca é foda, né? Desculpa, Datenzinha. Solzinho na nuca é difícil. E acabei indo trabalhar como estagiário na Danone em 2019. No final de 2019 já fui promovido para analista pleno. Em maio de 2020, resolvi fazer uma movimentação para a indústria farmacêutica, onde no final do ano eu fui promovido para analista sênior e desde o final de 2021 eu estou como coordenador na mesma empresa. Tá? Por quê? O que eu quero mostrar isso para vocês? Né? Eu acho que vocês podem ver que o meu currículo aqui não é melhor do que de nenhum de vocês. Provavelmente o de vocês é muito melhor que o meu. Tirando algumas coisas pontuais que eu fiz antes da faculdade, logo depois que eu terminei a faculdade, eu percebi que o meu currículo não era nada demais. Mas isso não me fez ser uma pessoa diferente de qualquer outra dentro do mercado de trabalho. E aí eu quis trazer o meu histórico profissional justamente para mostrar isso. Por quê? O que eu quero trazer para vocês? Eu acho que logo depois que vocês se formam, a primeira coisa que vocês percebem é: ok, estou com o meu currículo na mão, que raios eu faço agora? Para onde eu vou? Com quem eu falo? O que eu vou fazer? Isso é normal. Isso, todo mundo vai ter esse questionamento. E para mim o importante é: eu senti sim dificuldade para ingressar no mercado por causa do meu currículo. Hoje as empresas valorizam muito atividades extracurriculares, realmente valorizam muito. Projetos de extensão, iniciação científica, cursos, pós, qualquer coisa que você possa fazer que agregue valor no currículo, as empresas olham. Realmente olham quando você vai ingressar no mercado de trabalho. Mas, depois de um tempo, não é mais isso que importa tanto. Tá? O que importa muito, muito mesmo, é o que você faz no seu dia a dia e as relações que você constrói. Não sei se a maioria aqui quer seguir carreira acadêmica ou não, ou quer ir para o mercado de trabalho ou não, mas eu queria deixar aqui algumas dicas. Acho que, pelo menos que para mim deu certo. Façam contatos. Então, criem relações no seu ambiente de trabalho, procurem conhecer as pessoas, não façam só de peça, mas tendem sempre a entender o que você está fazendo. E tudo isso é muito mais fácil depois que você sai da faculdade, porque é tudo muito prático. Eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade em algumas matérias aqui,
porque eu não consegui enxergar o que era. Eu não consegui entender. E no mercado de trabalho é tudo muito mais prático. É tudo ali, na veia, na hora. Você olha e fala assim, é isso? Fazer isso? Você entende, você faz. Então, tente sempre entender o que você está fazendo, compreender e para que você está fazendo. Isso já te transforma num diferencial quando você está ali atuando com outros profissionais. Tá? E a parte de criar relacionamento as pessoas vão olhar para você, vão querer te conhecer, vão querer saber o que você faz, e isso pode te levar para outros lugares. Tá? Normalmente isso acontece. Por quê? Quando você entrevista alguém, você vai lá, o cara pode ter feito o quê? Já tem passado por inúmeros processos. Então o cara vai chegar lá, você vai perguntar 1 milhão de coisas para ele, o cara vai saber responder tudo e vai parecer o melhor cara do mundo. E aí na hora de trabalhar você não vai ter certeza sobre isso, porque o cara chega lá e pode ser totalmente diferente. Por quê? Porque você tentar conhecer alguém em 30 minutos não é verdade. Não tem como. Você não vai saber como essa pessoa vai se comportar em determinadas situações. Então se você criar relações dentro do seu trabalho, você vai criar uma comunicação e as pessoas vão saber como você trabalha, essas pessoas vão te conhecer. Isso gera exposição e essas pessoas provavelmente vão levar você pro resto da vida delas. Acho que esse é o importante quando você vai entrar no mercado de trabalho. Agora que vocês estão aqui na faculdade, vocês podem procurar coisas e extensões para fazer. Porque vão te ajudar muito no momento que vocês forem ingressar no mercado de trabalho. Mas depois que vocês entrarem, a vida é bem diferente. No mercado de trabalho, é sempre importante não ter o que fazer, é entrega. Você tem que entregar as coisas. E aí, dentro disso, você precisa ser uma pessoa que tente criar conexões com outras pessoas. Para quê? Para que você consiga seguir adiante. Eu acho que é isso. Não tem mais nada aqui. Alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram levantar? Cara, vamos lá. O que foi decisivo para você, você colocou só aí na construção civil, para você, mudar para dar nome? Salário. Cara, vou ser sincero, salário. Eu senti muita dificuldade no ramo de engenharia civil, para conseguir entrar na construção civil. Achei muito difícil. Consegui um estágio em Ribeirão Preto, numa construtora familiar, mas pagava muito mal. Aí eu falei, cara, não dá, não tem como. 6 anos de faculdade nas costas, falei, eu preciso ganhar dinheiro. E aí o mercado financeiro normalmente tem uma entrada alta. Você já entra ganhando bem. Aí depois disso, dependendo de ramo para ramo, você dá uma equalizada com as outras áreas, mas normalmente a área financeira paga bem, logo que você entra como estagiário, analista. Então, aí eu entrei e falei, para quem fez cálculo, para quem sabia fazer cálculo de estrutura, eu olhei e falei, é só regra de 3? É só regra de 3, eu falei, beleza, vou ficar aqui mesmo, brincadeira, tá? É bem mais tranquilo que a faculdade, tá bom? Pessoal, só lembrando que a gente tem o nosso QR Code para fazer todo mundo vai dar nome, tá? Eu tenho duas perguntas. A primeira seria na área financeira, na engenharia civil. Você acha que é mais interessante você começar com a área mais prática, de engenharia tecnicamente, e depois você migrar para a área financeira e gestão? Ou é melhor já desde o início você migrar nesse tipo de cargo já desde o setor financeiro? E a segunda pergunta seria na área financeira em geral. Quais são as habilidades que você vê que como engenheiro você deve valorizar e tentar vender? E quais são as habilidades que você tem que conseguir a hora de você conseguir uma colocação no mercado para você competir, por exemplo, com uma pessoa que estudou economia? Bom, vamos lá. Eu já me perdi inteiro, mas eu lembro da primeira pergunta. Acho que não só para engenharia civil, mas para tudo na vida. Eu sou da pessoa que eu gosto de ver a prática para depois entender o conceito. Para mim é muito mais visual. Eu não consegui entender muita coisa aqui nas aulas. Assim, puta merda, mas o que esse cara tá falando? O cara me traz um conjunto de imagens de uma função objetora. Meu Deus, não tô entendendo nada. Então, pra mim, sempre foi muito melhor eu ir pra prática, entender como funciona a operação
Por quê? Porque no momento que eu transformo isso em teoria, é tudo muito visual. Eu consigo entender. E sabe o que isso faz para você? Consegue te ajudar até a enxergar gaps durante a operação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você vai ter discussões, apresentações com o diretor, com o gerente, é tudo muito bonito, é tudo muita apresentação, é muito verde, azul, vermelho, tabelinha, gráfico. Só que na hora que você vai para a operação, que você vai pegar os números que você apresentou e fala assim, pô, eu vou lá, vou fazer essa propaganda aqui, vou vender 50% mais no período de 3 meses. Ah, mas o que você vai fazer de diferente? Ah, eu vou vender nesse novo canal para esses novos clientes. Ótimo, beleza, vamos lá, vamos fazer. Aprovado. Aí você chega na hora lá e fala assim, tá, agora com quem eu falo? Quem são esses clientes? Como é que eu chego nesses caras? Como é que eu vou distribuir para eles? Quem são os distribuidores que operam naquela região? Quem são os promotores de venda que têm acesso àquele lugar? Quanto que será que é o imposto que eu vou pagar da minha operação de Minas para aquele estado que eu preciso embutir no meu preço para ter uma margem bruta rentável? Entendeu? Então, se você já tem isso, você já conhece a operação, você já sabe como isso acontece, no momento que você vai ir para a técnica, você fala assim, peraí, tem esse ponto aqui que na hora que eu for fazer, vai ser difícil. Então é melhor eu ajustar meu cronograma para poder colocar isso. Então pra mim, não importa onde você esteja, se você tem a oportunidade de sempre ir para a prática, vai para a prática. Vai lá, conhece, vai no dia a dia, vê o que o cara faz e depois você vem para o escritório e entende como é que isso se transforma em números e em PowerPoint. Porque PowerPoint qualquer um faz. Agora você lá, operar uma empilhadeira você não faz não. E acho que esse que é o legal. Agora a segunda pergunta eu já não lembro. Quais são as habilidades que você vê que o engenheiro deve tentar vender? Quais habilidades que ele tem que adquirir quando ele vai conseguir uma colocação no mercado financeiro e competir justamente com uma pessoa que estuda economia, por exemplo? Olha, o que eu entendo, tá? A base quantitativa de um engenheiro é muito forte. Então assim, eu cheguei no mercado, não sabia nada de finanças. Fui trabalhar na financeira. E eu não senti nenhuma dificuldade. Teoria é teoria. Não importa que você vai trabalhar, teoria é teoria. Você colocou a bunda na cadeira, você leu um livro, você entendeu. Agora, a velocidade com que você aprende, a facilidade com que você aprende, quando você é um engenheiro, ela tende a ser maior, tende a ser mais rápida. Por quê? Porra, galerinha, na moral, vocês estudam muito. Vocês veem uns negócios que eu nunca nem sei, até hoje eu não sei para que serve. Quando você vai para a economia, quando você vai para a prática, quando você vai para o mercado de trabalho, é totalmente diferente, é tudo muito mais simples. Você tem que ser objetivo, por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma base de conhecimento que você. Então, eu acho que a graça do mercado de trabalho é você ter que equalizar sua comunicação. Você tem que ser um cara pragmático, um cara objetivo. Então, você não pode se basear por uma pessoa que é fora da curva, você tem que se basear pelo baixo. E aí, acho que essa tá a graça. Você é um engenheiro, você já sabe tanta coisa. A hora que você vê o que outras pessoas precisam fazer no seu dia a dia, você fala assim, cara, é simples. Eu entendi rápido e apliquei rápido. Por quê? Porque você já sabe mais na vida, 6 anos de faculdade, 5 anos de faculdade é difícil, cara. Ainda mais integral. Alguém mais ia perguntar? Um pouquinho na linha da pergunta anterior, qual a experiência que você teve, as pessoas que você conversa assim, as pessoas que saíram da engenharia civil foram para o mercado financeiro, você tem conhecimento de se as pessoas conseguiram voltar depois para o mercado de engenharia civil, se é um processo que acontece? Olha, não conheço, tá? Mas o que eu sempre ouvi é que é muito difícil, mas novamente, acho que é uma coisa que é normal para qualquer área de atuação. Depois que você sai, se você vai voltar para a sua área de atuação, é como se você estivesse iniciando do zero, né? Imagina, qualquer área que você vai, você tem que ter uma trilha de carreira, você tem que ter um desenvolvimento, você tem que ser estagiário, analista, coordenador, supervisor, gerente, diretor, não importa a área que você está. Você vai para uma área e depois você vai trocar, você vai ter que começar tudo de novo. Então isso não só para engenharia civil, mas para qualquer lugar. Então é muito normal que as pessoas não voltam. Uma pessoa falou pra mim, falou assim, cara, até tentei, mas uma hora que você sai, ninguém mais quer te contratar. Porque imagina, eu já tô há 5, 6 anos no mercado, na área financeira. Imagina, nesse tempo, muita gente já sabe muito mais que eu na construção civil. Os caras não vão querer me contratar. Entendeu? Mas um ponto, tá?
O que eu acho interessante, tratando-se de engenharia de engenheiros fora da área de engenharia, é que é muito amplo, vocês podem ir para qualquer lugar. O que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Porque a prática, para vocês, é algo que vocês vão adquirir facilmente. Eu acho que para mim o que é sempre muito importante é vocês precisam sempre tentar sair da caixinha, sair da zona de conforto. Vocês precisam criar conexões, vocês precisam conversar com pessoas. Por quê? A gente sempre divide capacitação no mundo corporativo em dois termos, hard skill e soft skill. O hard skill é o conhecimento técnico, operar o software, mexer no Excel, entender contabilidade, saber fazer análise financeira. E o soft skill, que é o quê? É o conhecimento interpessoal, que é eu saber qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Mariane. Desculpa? Mariane. Mariane. Eu saber me comunicar com a Mariane, eu ter um tom claro, uma comunicação clara, eu conseguir estabelecer vínculos, entendeu? Essa segunda parte, eu acho que é que a maioria das pessoas tende a ter dificuldade. Essa primeira, cara, vocês têm tranquilo. O que vocês pegarem para fazer, vocês vão fazer. Eu acho que o que vocês têm que exercitar é muito mais essa segunda parte, que é estabelecer essas conexões e trabalhar essa parte mais interpessoal. Mais alguém? O que te fez escolher finanças corporativas mais focadas na indústria, assim, economia real, e não finanças, assim, instituições ou finanças são o principal negócio? Aí se diz, por exemplo, trabalhar em banco, essas coisas? Cara, foi muito mais pela oportunidade, né? E pra mim, pensando em finanças, quando eu vou para mercado financeiro, é uma parte que eu já não curto muito, que eu acho que é realmente muito técnico. É muito técnico. Você tem que analisar a tendência, a movimentação. Eu gosto muito mais da parte de finanças corporativas, porque eu gosto de estar no negócio. Então, a gente precisa de alguém para fazer inventário. O que é? Sei lá, contar parafuso e subir na contabilidade. Olha, eu tenho 1000 parafusos no meu estoque. Eu fui. Cara, eu quero ir. Eu nunca fiz inventário, vamos lá fazer. A gente precisa de alguém para visitar o CD lá para ver como é que tá a operação. Vamos lá, velho. Eu quero ver como é que é uma esteira, eu quero ver como é que vocês abastecem o caminhão. Eu gosto dessa prática. Mas acho que é muito mais por causa do meu perfil. Eu sou um cara que eu gosto de prática. Não sou muito ligado à parte técnica. Acho que deve ser por causa disso que eu também não segui carreira acadêmica. Mais algum? É isso? Vou puxar uma pergunta mais rápida. Primeiramente, obrigada pela palestra, foi ótimo. Qual a melhor forma para se manter atualizado sobre finanças corporativas durante a carreira ou não? E existem algumas formas, né? Eu sou um cara que sou sempre a favor da demanda. Então, dependendo de onde eu estiver e o que me solicitarem, eu vou atrás. Mas nada impede vocês de fazerem uma pós, fazer uma especialização. Mas para mim o principal é isso. Entender onde você está, o que eu sempre gostei de fazer, né? Uma coisa que eu sempre fiz. Toda empresa que eu começo, eu virar o meu gestor e falar assim, fala para mim uma pessoa de cada área que eu preciso falar. Aí ele me dava uma lista e eu agendava meia hora com cada um. Então, um gerente de marketing, um gerente comercial, um gerente de planejamento de produção, um gerente de produção, um gerente de planejamento de operação. Para quê? Para conseguir entender o meio que eu estava inserido e entender como que aquele meio interagia com a minha área. Aí sim, eu pegava e falei assim, beleza, vi aqui que a gente tem muito problema na parte de custo. Eu fui lá, procurei na internet alguma coisa sobre finanças voltadas a custo e fui entender. Eu acho, pelo menos pra mim. Né? Aí, de novo, para cada um. Mas eu sou um cara que se eu estiver tranquilão, eu sento a bunda na cadeira e não levanto mais. Tranquilo. Eu preciso estar constantemente fora da minha zona de conforto. Senão eu não tendo a fazer alguma coisa diferente. Ok? Temos mais uma pergunta aqui. Por quanto tempo é necessário guardar toda a documentação financeira? Documentação financeira? Puta, aí foi... Cara, se eu não me engano, são 5 anos.
agora eu não vou saber ao certo. Isso aí vocês me pegaram mesmo. Mas eu acho que são 5 anos. Posso até ver depois. Temos outra pergunta aqui. Incrível palestra. Você é formado em engenharia civil e passou a trabalhar no mercado financeiro. Você fez especializações para entrar nessa nova carreira? Como isso foi? Não fiz nada. Fala sério, não fiz nada. Mas eu comprei livros, tá? Não é que eu não fui procurar nada, nenhum curso profissional. Mas eu comprei alguns livros para ler. E aí, o meu último gestor, ele, além de meu chefe, era meu amigo. E além de meu amigo, a gente morou junto na mesma república. Ele me recomendou algumas leituras. Então eu acho que muito do que hoje eu tenho, do conhecimento que eu adquiri, foi para mim 80%, se não 90%, de parar e perguntar com as pessoas, entender com as pessoas no meu dia a dia, e os outros 10% foi alguém ali me direcionando. Isso é muito comum, é uma prática muito normal no mercado de trabalho. Você vai ter um gestor, você vai ter alguém dos recursos humanos querendo fazer sua trilha de carreira. Então você não vai chegar lá perdidão e ficar ali sem saber o que fazer. Você vai ser recebido, as pessoas vão te chamar para entender melhor onde você está e para onde você quer ir, vão te colocar e alocar para uma pessoa que melhor possa te desenvolver dentro do que você quer, tá? Então assim, só para mim, o único que vocês têm que ter é essa proatividade, essa vontade, porque hoje o mercado está tão desenvolvido que você vai chegar lá, você vai ser acolhido e tudo que você precisar, todo recurso que você for necessário para você se desenvolver, a empresa vai te fornecer. Mas você tem que ter a vontade. Tem que pegar e falar assim, pô, cansei de fazer a mesma coisa todo dia. Tem alguma coisa nova? O que eu posso fazer? Tem algum projeto? O que eu preciso entender? O que eu preciso adquirir para poder tocar esse projeto? Se você falar isso, a empresa vai pegar e falar assim, caralho, eu achei uma fonte de ouro. Vou pagar um curso para ele, vou colocar ele dentro de um gestor. As empresas valorizam. Toda empresa tem que valorizar um funcionário que esteja proativo a novas necessidades. Então, acho que se você for atrás, os recursos vêm até você, de forma natural. Outra pergunta. Você acha que plataformas online como o LinkedIn realmente funcionam para a área financeira e engenharia? Pô, é que eu não... Assim, a minha maior parte da minha carreira foi por recomendação. Então, eu recebi uma recomendação para trabalhar na Danone, eu recebi uma recomendação para trabalhar na Mirades, mas eu acredito que funcione, porque eu recebo constantemente propostas no LinkedIn. Para uma primeira etapa de vida, eu acho que para vocês nem tanto. Entendo que o LinkedIn seja muito mais para pessoas que já estão inseridas no mercado. Para aqueles que estão procurando a primeira oportunidade, é muito mais aquelas plataformas de contratação que existem. Mas, de novo, criar relacionamento também é sempre uma ótima forma, porque, querendo ou não, pessoas que te conhecem são as melhores pessoas para te recomendar. Sabe como vocês são, sabe como vocês trabalham, sabe o tipo de pessoa que você é. Essa pessoa, se ela enxergar uma oportunidade no mercado, ela vai enxergar você lá, provavelmente vai ser realmente uma oportunidade muito boa. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então vamos encerrar por aqui. Nós desejamos agradecendo a sua participação. Tenho certeza que o seu conhecimento agregou bastante para nós aqui. E eu peço para vocês responderem o nosso feedback, que ajuda muito a gente. E antes de acabar, a gente vai ter um sorteio. Bom. Gente, lembrando que temos nosso PS aberto, então se vocês querem fazer parte da sessão, já se inscrevem. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Caso vocês queiram, não sei se eu deixei meu contato, mas eu passo, se quiser divulgar, se tiver alguma dúvida posterior, vocês podem me procurar. Tá? Bom, estou disposto a ajudar quem quiser me ajuda. Eu acho que eu gosto muito disso. Eu acho que não... Quando vocês me chamaram para fazer a palestra, eu falei, pô,
pra mim foi muito mais me ajudar do que ajudar vocês. Pra mim foi uma oportunidade de olhar para pessoas numa situação que eu já estive e falar assim, pô, eu acho que eu posso ajudar eles a dar o primeiro passo. Porque eu não tive isso, né? E por quê? Porque eu também não fui atrás. Não fui atrás, cheguei, a hora que eu me informei, eu falei, meu Deus, velho, o que eu vou fazer da minha vida? E eu falei assim, pô, eu acho que é importante, já que pra mim não me custa nada, tentar ajudar vocês um pouco a talvez deixar o futuro de vocês um pouco mais claro. E aí, se ainda tiverem nebuloso, se tiverem dúvidas, vocês podem me procurar, deixe meu contato. E aí a gente faz uma comunicação, tá bom? Obrigado, pessoal.